pessoal, mais um programa com vocês aqui da Mega Podcast, com meu amigo Bruno. E hoje, gente, tem surpresa pra vocês. Tem ou não tem, Bruno? Tem demais, né? Muita história aí de superação, né? Uma história motivadora aí. E muito boa noite, né, gente? Primeiramente aí, iniciando mais um programa Mega Podcast aqui. E você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aí para mais pessoas, para que possa estar acompanhando aqui essa história aqui, que é sensacional. E fica aí até o final que vocês vão ficar bem surpresos com o que tem no nosso programa aqui hoje. E hoje eu peguei ele, gente. Não dei abertura, que ele ficou esperando que eu ia dar abertura, não dei. Mas foi de propósito pegadinha, mesmo. né? Foi pegadinha pra ele hoje. Já começamos aqui na pegadinha. E assim, mas valeu, né? Valeu. Você ficou de boa, você ficou Com de certeza. boa, o coração acelerou. Mas é Nada, isso aí, tranquilo. gente. E como vocês sabem, nós trago assim muitos assuntos ligados ao business para você, empreendedor nos Estados Unidos, aquele pessoal que está chegando aí. Mas hoje vamos falar de algo diferente. Acho que vocês vão curtir demais, que sempre você conhece alguém e não sabe para onde ir. E hoje nós temos uma solução. Vamos apresentar uma solução aqui para Com vocês. certeza. Hoje vai ser um programa especial, né? Vai ou não vai? Vai demais. Bem interessante. Estamos aqui com a Gláucia. Olá, tudo Gláucia bem? Monteiro, posso falar? Monteiro? Pode. Gláucia Monteiro, que vai falar aqui de um assunto assim bombástico para você, falar sobre a comunidade. Eu estou super curioso, já fiz um monte de pergunta. Tentei não fazer muita pergunta, né, Bruno? A Porque gente senão- até passou do tempo aqui para iniciar a gravação, de que o papo tava tão bom que já tava até se estendendo aqui, já até esquecemos de começar a gravar, mas é interessante, pessoal. Vocês ficam aí porque vai valer muito a pena essa entrevista de hoje aqui. Legal. Gláucia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. E hoje a gente vai aprender muito aqui com você. Né? Da onde que você é? Fala um pouquinho de você, da onde você é. O pessoal ficava sempre perguntando assim, da onde que ela é? Fala aí. Olá, boa noite todo mundo do podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa, mas eu já moro nos Estados Unidos há 10 anos, né? Então já tenho um pouquinho de tempo na terrinha do Tio Sam. E cheguei aqui como todo imigrante, né, com muita vontade de vencer, vontade de mudar minha história. E eu acho que é uma coisa assim que a gente se identifica, né? Todos nós aqui temos os mesmos sonhos, as mesmas vontades, todos nós saímos do nosso país com o objetivo mesmo de poder vencer e chegar a algum lugar algum dia. Você veio para estudar? Porque né, o pessoal fala assim, né? Ah, eu vou lá para estudar. E acaba ficando igual eu, né? Eu vim para estudar. Estou até hoje. Estou estudando. Até hoje. A primeira vez eu vim para estudar sim, mas depois eu voltei, me casei, e aí depois, quando eu me separei, eu voltei sozinha com os meus 2 filhos, né? Sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Cheguei no aeroporto e não tinha nem ninguém para me esperar. Então eu vim realmente com uma vontade muito grande, assim, com Deus na frente, coloquei Ele na frente e vim. Aluguei um quarto, não sabia nem se o quarto era de verdade, com 2 crianças, Ai, meu Deus do céu. mas eu falei assim, não, eu vou. E 15 dias antes de eu vir para cá, eu tive um rompimento de ligamento no meu pé. E eu entrei aqui de cadeira de rodas e com o pé enfaixado. E aí eu tinha que cuidar dos meus filhos e comecei a trabalhar mesmo assim, com o pé assim, porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia deixar a situação me vencer, né? Então, diante disso, eu me desanimei, as pessoas falaram, você não vai porque você está assim. Eu falei assim, não, eu vou, Deus vai comigo, Deus vai na minha frente. Se Ele está comigo, eu posso qualquer coisa. E assim eu entrei de cadeira de roda com os meus 2 filhos e cheguei com... Você já chegou aqui com o tendão rompido? Não foi algo que aconteceu aqui e depois já tinha chegado? Não, eu vim com um tendão rompido. Eu tinha tido 15 dias antes, eu já estava com a passagem comprada, já estava com as minhas coisas todas organizadas para estar aqui. E ia ficar muito complicado. Eu falei assim, não, eu vou assim mesmo, né? Eu acho que quando a gente tem fé, a gente tem um Deus grande, quando a gente confia que Deus está com a gente, não há impossíveis, né?
Então, para mim, não tinha. Se Deus estava comigo, ele já era tudo. Ele já era o suficiente para poder resolver todos os problemas que eu teria pela frente. Mesmo com toda essa minha debilidade física que eu já entrei aqui, né? Porque a gente já chega aqui, já com uma situação assim, já fica um pouco mais complicada. Não, né? Com certeza. É uma história bem interessante, né? Assim, ela foi bem determinada por enfrentar aí essa dificuldade aí a princípio, né? E quando você chegou aqui, você já veio direto para Boston aqui ou você foi para outro lugar? Não, eu fui para a Flórida porque na época os meus filhos não tinham a fluência da língua. E como eu estava saindo de uma separação, eu queria que os meus filhos não sentissem tanta falta do Brasil. E eu achei que a Flórida era um lugar mais adequado para eu estar trazendo eles, porque eles se sentiram no clima do Brasil. Sim. Tem muitos brasileiros, coisa que em Massachusetts a gente já sente um pouco de dificuldade, embora que a comunidade brasileira seja bem extensa, né? Mas eu achei que a Flórida seria um lugar mais adequado para eles se sentirem mais em casa. Mas então, o Brasil também mais quente, né? Sim, o clima, a praia, né? Toda a descontração que a Flórida tem, né? O lado de viver, sim, né? Sim. Então, ele se afina um pouco mais com o Brasil do que outros estados, né? Eu creio, assim. Então, foi minha vertente principal, tá indo para a Flórida para poder acomodar meus filhos de uma forma melhor, que eles não se sentissem tanto. É legal você estar falando isso, né? Um monte de dificuldade. Que mesmo assim, com um monte de dificuldades, você venceu, continua vencendo hoje em dia. E muitas pessoas até sozinhas têm medo de vir, né? Você, além de vir com 2 filhos impossibilitados de trabalhar, né? Guerreira. O que você vai fazer? Então você veio mesmo assim. Tem gente que está sozinho, tem medo de vir, ou vem e volta, né? Como é muitos casos que a gente tem visto, né? O pessoal tá voltando, tá frio, vou embora, tchau. Né? Não tem aquela questão de vencer. Mas você mesmo assim, você bateu o pé e vambora. Vou ficar aqui. E como é que foi essa coisa? Transferência para Boston. Por que Boston? Né? Porque a gente vê que a Flórida, como você falou, nós temos o clima, né? A língua, que é muito mais fácil. Hoje em dia eu acho que está até meio equilibrado. Né? Tem mais brasileiro aqui do que lá. Eu nem sei mais onde tem mais. Né? Por que essa mudança? Será que Massachusetts é melhor do que Flórida? O que você veio fazer em Boston? Fala aí pra gente. Só complementando aqui, foi depois de quanto tempo que você decidiu vir para cá, estando lá na Flórida? Então, eu comecei como todo imigrante na Flórida, né? Tendo a minha vida, fazendo conexões, né? Amigos. E quando eu já estava 3 anos na Flórida, eu descobri o câncer. Muitas coisas vão sair no meu livro, mais detalhes vão estar lá todos em... Opa, vamos ter livro aí, gente! Olha, deixa esse assunto um pouquinho mais pro final. Não, assim, vai ter algumas coisas mais, assim, mais detalhes aí. Então, diante de tudo isso, eu fiquei sabendo que eu estava com câncer. E um médico falou para mim assim, ou você volta para o Brasil, ou você resolve sua vida, porque senão você vai morrer. E no dia que eu fiquei sabendo que eu estava sozinha, não tinha nenhuma amiga perto de mim, e eu falei assim, meu Deus, eu dirigi 20 minutos de carro chorando. Acho que quem me olhava dentro do carro e falava assim, essa moça é doida. E eu chorava, e aquela coisa toda. Porque o que passava na minha mente era, o que eu ia fazer com os meus filhos? Para mim era o mais importante. Se eu morresse ou não, tanto faz. Mas e os meus filhos? Era o que... Você passa um filme, né? E dentro disso daí, houve um furacão na Flórida nesse 3º ano. Eu não lembro qual foi o nome. Eu sei que ele seria de grau 5, ia ser devastador, daqueles que passam assim, saem arrastando tudo. E me deu uma sensação de morte muito grande. Eu já estava doente, não estava em tratamento, mas me deu uma sensação de morte muito grande. E na época meu filho falou assim, mãe, o furacão vem, mas a gente vai ficar. Eu falei assim, a gente não vai ficar, não. Ele falou assim, mas como, mãe? Nós temos shelters aqui, nós temos lugares que a gente pode ficar abrigado, você sabe disso. Eu falei assim, não, vamos embora, porque se eu não for embora, eu vou morrer. E eu comecei a chorar, me desesperar, eu nunca tive isso. Eu já tinha passado por outros furacões na Flórida.
E ele falou assim, a gente vai para onde? Eu falei assim, não sei, vamos enfiar tudo, arruma as malas, vamos enfiar dentro do carro e vamos embora. E aí, no meio do caminho, eu decidi vir para Boston. E aí, fui orando, conversando com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou para onde? Eu tenho que tirar meus filhos daqui. E eu estava doente, sabe? Acho que junta toda uma situação, não só emocional, mas física. É meio complicado da gente explicar em palavras. E aí, nós pegamos o carro, começamos a vir em rumo a Boston, porque há muito tempo eu consegui contactar com uma pessoa que morava aqui. Ela estava aqui 1 mês e eu falei assim, nossa, você pode me abrigar por 3 dias? Porque o furacão vai passar para lá, eu preciso sair de lá. E essa menina, ela morava até em Peabody, morava numa casa que ela era tipo um quarto e sala, com 2 crianças, ela e um marido. E aí chegou, essa época minha mãe estava aí também, veio minha mãe, veio o cachorro, veio o filho, veio eu e tudo, e doente. Uau. E a gente não sabe nem como, eu sei que fechou a porta e entrou todo mundo. Coube, né? Mais mala, mais um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já sabia de toda a situação que Massachusetts tinha para abrigar o imigrante e na condição hospitalar, né? De uma assistência médica. Sim. Eu já sabia. E as pessoas na Flórida falavam, vai para Massachusetts, vai para Massachusetts. Eu falei, não vou, eu não quero ir para Massachusetts, eu amo a Flórida. A Flórida é a minha casa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu orei em tudo que eu faço, eu oro, eu peço a Deus. Deus é sempre muito importante na minha vida. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se for para mim ficar morando em Massachusetts, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E se for, eu quero que o Senhor libere o convênio médico para mim em 24 horas. E aí eu conheci um senhor aqui que ele já estava passando por um processo de câncer, amigo de uma outra pessoa. E ele falou assim, vem que eu vou te levar num lugar e com certeza pode ser que você consiga. Ele já sabia que eu estava doente, eu tinha conversado com ele. E aí ele me levou nesse lugar. Eu fiz todo o processo, né, de seguro. E aí essa moça falou para mim assim, amanhã você pode começar a usar. Uau. Hã? Eu não esperava, porque eu queria voltar para a Flórida. E assim... Rápido, né? Você pediu a resposta veio. Pois eu esqueço disso. E assim eu vim parar em Massachusetts. Mas na Flórida, porque o pessoal fala muito do plano dos hospitais na Flórida. Você teve algum tratamento na Flórida? Você ia médico lá, acompanhamento? Você teve isso ou não? Então, a Flórida é uma coisa mais fechada para imigrante, né? Eu tive amigos que na época que souberam que eu estava doente, me acolheram, né? Sabiam que eu não tinha família, que eu estava sozinha com os meus filhos. Então, essas pessoas, né, como todo brasileiro, né, nós somos pai e mãe de todo mundo que está com um problema. É uma facilidade do nosso país. Eu amo o povo brasileiro por isso. E eu acho que dentro disso daí, ela falou assim, nossa, eu conheço fulana que pode te levar no hospital e pode te ajudar sim, e pode ajudar... E aí eu comecei, né, a fazer algumas coisas através de ONGs. Só que essas ONGs tinham um tempo muito expressivo, porque o meu câncer era meio agressivo. Tanto é que quando eu fui avaliada na Flórida, eu estava no estágio 2. Quando eu cheguei aqui 3 meses depois, eu estava no estágio 3 e o estágio 4 é morte, né? Já é uma pessoa desenganada. Então, eu falei assim, não vai dar tempo para ficar esperando, entendeu? Eu falei, o que eu faço? E comecei a procurar hospitais, mas os hospitais não me aceitavam, entendeu? Pelo fato de ser um imigrante. Por eu ser um imigrante e tudo. E eu comecei a orar, pedir a Deus o que eu ia fazer, porque eu precisava me tratar. Eu tinha meus filhos, eu queria viver, eu queria ser avó, eu queria ver meus filhos casarem. Eu acho que é o comum, normal de qualquer pessoa, né? E dentro disso, foi assim que eu fui acolhida na Flórida, mas por pouco tempo, porque eu não tinha mais aonde me encaixar dentro da situação. Então o tratamento mesmo foi aqui em Boston. Foi feito aqui em Boston. Foi aonde? Você pode falar? Sim, claro, não tem problema nenhum.
Eu fiz no Cambridge Hospital. Rafa Lines. Eu fiz lá. E até esse ano passado, né, foi feito um GoFundMe, né, que eles fazem todo um fundraiser. E aí eu fui como uma pessoa que fui ajudar o fundraiser para eles, né, e foi um momento muito bonito, sabe, porque eu vi as pessoas doando em função da minha história, do que eu vivi. Eu fiquei muito feliz por fazer um pouquinho só para outras pessoas que um dia fizeram por mim. É como eu falei para eles, eu falei assim, vocês me trataram como uma pessoa da família. E eu achei isso muito lindo, porque eles, em tempo nenhum, em todo o meu processo de mais de um ano, né, que eu fiz todo o processo, e nesse período todo, eles nunca me fizeram acepção, entendeu? Então, eu assim, sabe, eu fiz com muito carinho, com muito prazer, e foi um movimento bem expressivo financeiramente para eles. Eu fiquei muito feliz por isso. E no caso aqui, o seu tratamento aqui, no caso, o plano cobriu tudo. E voltando até o assunto da Flórida, na Flórida eles já não cobriria, né? Teria que ser tudo pago esse tratamento na Flórida. Como em outros estados também, né? Outros estados nos Estados Unidos também, muitos deles são pagos, até mesmo para americanos. Né? Independente de você ser imigrante ou não. Mas Massachusetts, para o imigrante, eles são pai e mãe, né? Então, aqui em Massachusetts, para esse tipo de tratamento para câncer, por mais que esteja avançado, aqui o plano ainda dá esse auxílio, cobre todo o tratamento, tudo? Ele cobre tratamento, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu vim da Flórida, eu trouxe o nome do meu médico que tinha começado, trouxe todo o material que eles já haviam colhido, né, como estava o meu processo, entendeu? Sim. Eu trouxe. E também eu dei o nome do hospital que eu estava me tratando lá, que eu estava fazendo alguns acompanhamentos, para que eles pudessem pedir as minhas imagens, né? Porque senão que quando você chega aqui você tem que fazer todo o processo de novo. Para dar muito cansativo, né, no tratamento. É muito cansativo. Para nós é muito cansativo. Imagino. E tem quanto tempo isso que você estava fazendo tratamento? Tem 5 anos? 7 anos foi quando eu descobri, né? Mas pelo processo em si, que já acabou, foram praticamente um ano e meio de todo o processo de tratamento. Porque eu fiz 3 cirurgias e até na última delas eu pedi para espaçar um pouco, porque o meu tratamento foi bem intenso, foi bem expressivo. Eu fiz químio, eu fiz rádio, né? Radioterapia, eu fiz químio, fiz rádio e fiz uma mastectomia, né? Então, fiz uma reconstrução mamária também e fiz 2 cirurgias. Nossa. Então, no total, foram 3 cirurgias que eu fiz, total. E a gente estava conversando aqui em off, você disse que foram 3 nódulos, né? Queria que você deixasse bem claro, assim, para as pessoas, porque para ver que o câncer tem solução. O câncer ainda tem tratamento, tem solução, e ela teve 3 nódulos e graças a Deus aí ela conseguiu superar e hoje está aqui falando com a gente. Então, assim, é um milagre, é uma prova viva, né? Que o câncer tem cura. Até a gente conversou até antes, né? Porque também eu passei por isso, né? A gente falou que passei, nossa, e parece que é uma coisa assim, muito engraçada. Você falou de 3 nódulos. Eu já não sei nem quantos nódulos eu tive, porque foi nariz, cirurgia, foi peito, foi pé, foi intestino, foi tanta cirurgia que, né, você acaba, você passa ali. O que até eu não sei, né, quando a gente conversou, que eu falei para você, eu acho que o câncer é uma condição. Condição passa, né, e é muito difícil. Principalmente, né, eu trabalhei lá no Cambridge Rafa Lines, foi 17 anos dentro desse hospital, e a minha última função era dar notícia para a família. Nossa, e para os pacientes que estavam com câncer. E eu pude ver a diferença. Enquanto o paciente ele não sabia que ele tinha um câncer, estava vivendo normalmente, fazendo tudo. Sim. Quando a gente chegava com a família e conversava, e a família, nossa, vamos abrir com o paciente. Porque são idosos, então tinha os idosos, então a família decide um pouco, né? Dentro da saúde, e a gente falava, e a minha função era essa, falar para o paciente, para a família, com os médicos ali, era eu que tinha que dar
a notícia. E eu via que as pessoas se definhavam muito rápido. Estavam vivendo perfeitamente, mas desde que você falava, aí mudava a situação. Né? E eu acho que o maior desafio para a gente, quando recebe essa notícia, principalmente para quem tem medo de morrer, eu não sou o caso, porque eu não tenho medo de morrer. Né? Então eu acho que o médico falou para mim, ok, posso trabalhar, posso... Ele falou, não, peraí, você para aí, você não está entendendo o que você está falando. Eu estou falando para você que você tem 2 meses e meio de vida. Eu falei, ok, então deixa eu trabalhar, porque tá bombando lá os encartes do Ponto Frio, eu trabalhava no Ponto Frio, vai sair encarte, televisão, tem que estar tudo na loja. Ele, peraí, você não está entendendo. Então, mas é uma condição. Né? Eu acho que é isso, é você colocar na sua cabecinha que isso vai passar, a condição passa, a doença fica. Isso que eu tenho comigo. Então, hoje, né, quando você pensa assim, passado para mim foi 28 anos. Aí, quando veio realmente do meu nariz, eu fiquei em choque. Porque eu falei assim, não, acabou, não vai ter mais, não. Veio. Eu assim, ao meu ponto de vista, eu acho que o câncer pesa mais no psicológico, né? Sim. Na mente ali, a pessoa fica abalada com a notícia e na cabeça da pessoa eu acredito que, não, eu vou morrer. É a primeira morte. Eu acho que a palavra câncer já assusta. Sim, já é uma palavra pesada, né? É uma palavra... Tanto é que eu não gosto nem de falar muito, né? Eu falo que eu passei por um processo. E quando as pessoas vêm até mim para uma ajuda, isso, aquilo, outro, eu falo para você está num processo. Porque se a pessoa não encara isso como um processo, sim, ela já colocou o ponto final. Entendeu? Exatamente. Então, você vê a morte assim do lado, o Vale da Sombra da Morte do lado, você vê, todo mundo vê. Ninguém é diferente do outro. Mas 50% é a sua fé em Deus e 50% é a sua cabeça. Claro que ninguém está aqui querendo dizer que é o dono da vida e que eu tenho 50% de fé, 50% da minha mente vai tudo bem e eu vou viver. Ninguém está dizendo isso porque nós não sabemos os desígnios de Deus para a vida de cada um. Sim. Né? Mas que você tem que fazer a sua parte, você precisa. Porque vontade de arriar as malas no meio do caminho, dá. Entende? Até porque, né, nós que já passamos por isso, é um processo que não é pra gente. Entende? É muito dolorido, é confuso, é complicado. A sua mente, você fica deformado, porque é muito remédio, entende? Eu engordei 30 libras, entende? Sabe, a gente fica desestruturado em todos os sentidos. Então, eu acho que, tipo assim, se você não tiver uma força de vontade muito grande, eu vou vencer, eu vou sair dessa, fica no meio do caminho. E é uma das coisas que quando eu converso com alguém que está passando por isso, eu sempre falo isso. Eu sou um milagre. A verdade é que eu sou um milagre de verdade. Sim. O terceiro tumor que eu tive, que foi no linfonodo, muita gente sabe que é uma das regiões que espalha rapidamente para dar metástase em qualquer lugar do corpo. E na primeira vez que eles tiraram todos os tumores, quando eles tiraram do linfonodo, eles tiraram uma célula do lado e uma célula do outro lado do tumor que já estava, para fazer uma biópsia e ver se ainda estava tudo bem ou se ainda tinha alguma coisa. As duas estavam tumorais. As duas estavam com câncer já. Não tinham florescido, mas já estavam com câncer. Aí 1 mês depois eu tive que ser aberta de novo para fazer raspagem de todo. De toda raspagem, cada pessoa no linfonodo ela tem uma quantidade X. No meu caso eu tinha 10. Eles tinham tirado 3, então faltava 7. Das 7 que foram tiradas, as 6 estavam com câncer. Só uma estava sã. E essa que estava sã não estava inteira. Estava pela metade. Então, ela poderia, vamos dizer que se ela não estivesse totalmente sã, ela poderia ter se espalhado pelo meu corpo e já podia estar com metástase. Entendeu? Então, a verdade é que, tipo assim, eu creio que existe um Deus do impossível, um Deus que me curou. Porque às vezes as pessoas falam, volta. Não está na minha mão isso. Eu só creio que existe uma palavra determinada, assim como Deus falou, haja luz, ele falou, haja cura, e eu tomei posse e eu tô aqui. Entende? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas crerem nisso, que ela pode. O homem pode dar um determinado checkmate.
igual você foi dado. Ah, Deus, você está aqui para dizer assim, eu fui contramão, porque Deus queria que eu estivesse aqui ainda. Então, isso é muito importante das pessoas crerem. E até uma das assim, umas curiosidades que a gente tem, que você criou a comunidade, né? Então, você criou o que foi que te motivou a você criar essa comunidade? Porque você falou de todos os processos, a gente sabe que é difícil de achar, né, um suporte, né, as pessoas que estão ouvindo a gente, é bem difícil de achar. O que levou isso? Porque você teve a cura, você não tem mais câncer, tudo bem, e aí, vamos viver minha vida, eu vou cuidar de mim mesmo, aí de repente, né, a gente não faz nada aqui na América, né, não fica ocupado, né, então você decidiu, como é que foi essa coisa da motivação, de você assim, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando foi esse clique? Quando que foi essa... O que motivou? O que te levou? Onde você viu para você chegar e criar? Peraí, eu tenho que fazer algo pela minha comunidade. A verdade é que, assim, mesmo eu estando doente, eu já ajudava pessoas. Uma vez, uma pessoa, eu estava doente, ela me achou na internet, não sei nem como, e ela falou assim, eu estou passando por um processo, eu vi você, eu queria ajuda, eu posso? E eu tava no final da minha quimioterapia, e eu falei assim, claro, vamos junto nessa. E ali foi meu primeiro clique. Porque eu falei assim, gente, eu não sou nada, eu não sou ninguém, tô mal das pernas, né? E eu falei assim, como é que ainda vou carregar outra atrás de mim? Mas a minha força era tão grande, a minha fé era tão grande, que eu conseguia falar assim, não, vamos. E ela, na época, ela tinha um problema abusivo com o marido dela, que ela não aceitava. E quando ela fez até a mastectomia, ela falou que ela era um homem. Foi muito chocante para mim isso, sabe? Uma pessoa não respeitar o momento de outra pessoa que já está sendo tão doloroso e ainda chocada dessa forma. E aí eu passei pelo processo e vinha, vamos, e a gente se falando no telefone, e a gente não se conhecia, até que eu passei o processo e continuei ajudando ela em palavras e motivação, porque financeiramente eu não tinha condição, era o que eu tinha no momento, era eu. E aí eu sei que depois de um tempo ela também se curou. E há 2 anos atrás eu fui na Flórida conhecer ela, porque a gente era amiga só de se conhecer via internet. Sim. E assim começou. Dali começaram a vir outras pessoas que sabiam que eu tinha tido o problema e ligavam para mim, Gláucia, eu tenho com uma amiga que ela está com câncer, você pode ajudar? Eu falei, eu nunca neguei ajuda para ninguém dentro das minhas posses, né? Seja de uma indicação, de um hospital, seja de uma palavra amiga, de uma oração, eu nunca neguei, que era o que eu podia dar, era o meu precioso no momento, né? E aí começou a florescer isso, eu falei assim, poxa, eu não passei só por isso à toa, tem que ter alguma coisa aí, o que eu posso fazer pelas pessoas? E aí eu fiquei desempregada há um tempo atrás e eu fiquei muito tempo em casa orando, né, conversando com Deus. E aí eu falei para Deus, eu falei assim, por que eu passei tudo isso? Me mostra por que eu passei tudo isso. O que eu posso fazer? E aí um dia, conversando com uma pessoa, Deus falou no meu coração, tira os seus projetos da gaveta. E os meus projetos eram o meu livro, né, o lado de ajudar pessoas, né? Eu falava assim, eu sou pequenininha, eu não vou conseguir ajudar ninguém, né? Eu me achava assim muito, sabe, impotente, né? Diante de uma sociedade tão grande, de uma sociedade que onde manda é o quem indica, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou entrar nisso aí para poder ajudar alguém? E aí eu falei assim, não. Quando Moisés viu o mar lá, Deus falou para assim, bota o pé e começa a andar, né? Quando ele botou o pé, começou a andar, começou a abrir as laterais e ele começou a andar. E eu falei assim, eu vou fazer como Moisés, eu sou pequenininha, mas eu vou botar meu pé e eu vou fazer alguma coisa para essa comunidade. Porque eu senti falta disso quando eu estava doente. Eu sentia falta de um lugar para mim, de um lugar que pudesse me acolher, de um lugar que pudesse eu conversar com alguém que tivesse tido o que eu tive, como essa moça me achou na internet.
sabe? Ela precisava de alguém para ouvir falar assim, poxa, vamos junto, me dá a mão, ora por mim, entende? E assim começou a nascer a comunidade. Bom, eu vejo que tudo tem um propósito, né? Acho que nada acontece por acaso. Às vezes Deus te permitiu você passar por esse processo para que você possa estar ajudando outras pessoas aí, né? E ser esse ombro amigo, né? Essa mão amiga para estar acolhendo, para estar ajudando. E, pô, é sensacional aí essa iniciativa da comunidade, né? Eu vejo que, de fato, é algo muito importante aí e, com certeza, vai ajudar muitas pessoas, como já tem ajudado, né? Fala um pouquinho mais dessa comunidade. Essa comunidade, ela tem algum ponto físico? Hoje só está na internet? Se está na internet, eu queria que você deixasse aí as redes sociais para o pessoal tá seguindo. Segue, pessoal. Segue aí o Instagram, lá, ajuda, dá o uma Facebook, força. para estar ajudando aí, porque é um projeto que vai crescer muito. Pode ter certeza que Em nome de Jesus. já é grande, é um projeto grande. Já. No meu coração já é bem grande. Com certeza. A comunidade se chama Comunidade Foco, Força e Fé, está no Instagram, está no Facebook, né? Agora a gente vai entrar um canal no YouTube também, para que outras pessoas possam conhecer através de nossas lives. Nós temos lives. Então, assim, a comunidade, ela é um lugar feito para pessoas que precisam desse espaço, como eu falei anteriormente, né? Pessoas que já passaram por um câncer, pessoas que estão com câncer, parentes e amigos que muitas das vezes não sabem a que recorrer, não sabem o que eu vou fazer, qual informação. Então, a gente tenta passar informação, eu tento passar a minha história. Nós temos um projeto com profissionais, a gente tem contactado profissionais para com que eles possam estar vindo para a comunidade e ser um ponto de encontro para essas pessoas que precisam de informação. Como, por exemplo, nós temos uma nutricionista oncológica, ela é especificamente nessa área. Então, por exemplo, ela faz lives até quinta-feira. Agora nós temos uma live com ela falando sobre o açúcar, que é uma coisa assim que é a pergunta de muitas pessoas sobre o câncer e o açúcar, como é que funciona isso, né? Então a gente tenta trazer informações e profissionais e pessoas que já passaram pelo câncer nessas lives. E a comunidade, ela tem esses profissionais, estão chegando outros profissionais para com que essas pessoas tenham acesso diretamente. Então, caso ela tenha algum problema com uma nutrição, ela pode ter acesso à Sabrina, que é a nossa nutróloga, entende? E ali ela vai dar um direcionamento, você pode comer isso, você está tomando, por exemplo, no caso eu que tomo tamoxifen, né, que é um remédio cancerígeno ainda. Então, que tipo de coisa você pode absorver, complemento, suplemento, entendeu? Então, todas essas coisas. Então, ela pode dar um fator positivo na vida dessa pessoa. O que fica as pessoas é uma coisa mais guiada por processo, né? Não basta só ser um nutricionista, você tem que ser um nutricionista oncológico que entende esse nicho, essas pessoas que estão passando por isso. E a gente tem tentado contactar outras pessoas que venham para que possa estar ajudando a comunidade, para que as pessoas tenham acesso a isso. Então, até no caso, se alguém estiver assistindo a gente que queira participar, também estão precisando de mais gente que possa entrar, mesmo que não tenham, né, essa condição, né? Poderiam ser voluntários, seria também o caso, né? Então, hoje a comunidade, ela não tem fisicamente, né? Ela só tem, no caso, virtualmente, né? Mas todas as pessoas que vêm até mim para ajudar, eu, de maneira nenhuma, eu lanço fora. Sim. Né? Eu acho que todas as pessoas que sentem no coração de ajudar a comunidade são super bem-vindas, porque a comunidade é uma comunidade. Né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz daqui de Somerville, que ele está com câncer, né? E a gente estava conversando e ele falou para mim, eu quero ajudar a comunidade. Ele está com câncer. Ele falou, eu falei, você é muito bem-vindo,
Entende? Você vai, logo você já vai dar teu testemunho e vai ajudar outras pessoas. Então, eu acho que é isso que é o interessante, sabe? Não ser aquele lugar fechado, engessado, que muitos lugares têm. Mas, e outra coisa, a comunidade, ela não é câncer específico de mama. Ela é câncer em geral. Então, se uma pessoa está com um problema, com câncer no esôfago, na cabeça, a comunidade é para elas também. E também, de repente, eu acho que até acontece também algumas pessoas que recebem diagnóstico não querer entrar em contato. Então, acho que é até legal também estar aberto também para famílias, né? Porque, de repente, a família não sabe como enfrentar isso. Né? Então, de repente, seria... Né, você, pessoal aí, as pessoas estão ligadas com a gente. Se você é família também de alguma pessoa que foi diagnosticada, também está mais do que... Né, sejam bem-vindos para poder ter um suporte. Porque eu tenho muitas pessoas que rejeitam. Né? Eu tenho um caso agora em São Paulo mesmo, a pessoa rejeitou e está lá, a gente sabe da situação, mas não quer fazer nada. Né? Não quer fazer, realmente renunciou a tudo. Né? Tudo o que está fazendo não quer. Uma coisa eu queria voltar um pouquinho sobre... porque até pode ser que tenha alguém ouvindo a gente que esteja nesse ciclo de não querer assumir, não querer falar para a família. O que você falaria hoje, uma pessoa que recebeu o diagnóstico hoje de câncer? Qual o primeiro passo? O que é importante para essa pessoa que hoje foi ao médico, fez lá o PSA, né, que é o nosso inimigo, o PSA dá um gelo quando você tira o sangue lá, né, tem que dar os 2%, quando você vai lá, o meu foi 209, né, então... Eu nem sei. Né, você dá aquele medo, aquele nervoso. O que você falaria para essa pessoa hoje que está assistindo a gente, que recebeu o diagnóstico, primeiro passo que essa pessoa não que deve fazer, mas que você, como você passou, né, você sabe, o que você falaria para ela hoje? Manter a calma. Manter a calma e orar. É a primeira coisa. Porque se a gente desesperar, não vai resolver nada, não vai chegar a lugar nenhum. A verdade é que quando você recebe o diagnóstico, o chão abre. E você sente que você foi para um lugar que você não tem mais o pé, né? Mas para você voltar à tona, primeiro você tem que respirar, sentar e ver qual é a proporção do que está acontecendo com você, entende? E ver com os médicos o que vai ser feito, o que pode ser feito. Não desesperar, não adianta, né? Agora, o que causou o câncer nessa pessoa? É isso que ela tem que analisar. Se foi um fator hereditário, se foi alguma coisa que fez ela emocionalmente desenvolver essas células cancerígenas, né? Eu não sou médica em nada, mas dentro disso a gente sabe que acontece nessas vertentes. Isso. E se houve alguma coisa emocionalmente, pare e resolva. Agora, um dos fatores principais é o perdão, sabe? O perdão no câncer é uma coisa principal, porque às vezes vem por mágoa, vem por raiva, vem por algum processo que você passou, né? Seja na sua infância, ou seja num relacionamento. Então, existem N coisas que você pode estar dentro de você e às vezes você não tem essa sensibilidade para entender que isso estava tão intrínseco dentro de você. Porque o seu corpo, ele reage às situações, sejam externas ou sejam internas, né? E o câncer é uma delas. A gente pode ver que hoje é uma doença do século, né? Você olha para um lado, oh, meu amigo tem, a minha mãe teve, oh, meu irmão está passando. Não se ouvia falar tanto. Mas a sociedade hoje está doente. Esse é o problema. Então, eu acho que a primeira coisa é você centrar, não entrar em desespero, orar, conversar com a sua família, conversar com o seu médico e não entrar em pânico, não adianta. Não vai resolver nada. E ali sim, é um dia de cada vez, sabe? Até hoje eu vivo um dia de cada vez. Né? Às vezes eu coloco lá no meu Instagram, igual hoje eu passei num lago. Eu falei, às vezes a pessoa fala assim, moça, o que ela está mostrando no lago? Gente, a gente ressignifica a nossa vida. Coisas bobas que para todo mundo, para a gente é super importante. Eu posso estar ali, entendeu? Quando eu tive uma das minhas cirurgias, eu não levantava o braço, eu só ficava até aqui.
Eu tinha que fazer isso aqui para poder levantar, entendeu? Eu não levantava meu braço assim. E hoje eu dou muito valor ao meu braço, sabe? Coisas simples que a gente não dá valor. Então, eu acho que há uma solução, há uma saída, entendeu? Não há impossíveis para Deus, mas a pessoa precisa manter a calma. Perfeito. E depois que a pessoa descobre ali, tem o diagnóstico e inicia o tratamento ali contra o câncer, o que você acha que é importante essa pessoa saber no início ali do tratamento? Eu acho que, tipo assim, você tem que manter a sua mente sempre em bom estado, em todo o processo. Não adianta. Quando eu ia para uma quimioterapia, eu chegava lá brincando com as enfermeiras e às vezes tinha dia que eu tinha lapsos de memória, né, por toda a medicação que eu tinha, e tem dia que elas falavam, né, elas americanas, tem dia que elas falavam, você consegue falar comigo hoje, você precisa de tradutora. Brincando comigo, eu falava assim, hoje eu vou precisar de tradutora, não vai dar pra gente brincar não, entendeu? Então, assim, eu já chegava brincando, eu já chegava, sabe, a gente tem que levar de uma forma leve, o câncer tem que ser uma coisa leve. Se a pessoa colocar isso de uma forma pesarosa em todo o processo, né, é difícil. Eu ia para a quimioterapia, para a radioterapia, eu chegava lá, eu brincava com todo mundo, sabe? O pessoal chegava, oi, tudo bem? Sabe? As pessoas não têm culpa, nem você tem culpa também. Então, se você fizer todo o processo de uma forma leve, sabe? De uma forma que seja... Ao contrário do que a situação oferece, né? Entendeu? Passa rápido e você nem sente, e você fala assim... hoje em dia, né, eu leio as coisas que estão ali no meu livro, porque eu fui fazendo passo a passo todo o processo que eu estava doente, e eu falo, nossa, era assim? Eu pensava assim? Aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Porque a gente acaba criando uma defesa muito grande de a gente esquecer certos detalhes que são doloridos, né? E dentro disso aí eu lembro muitas coisas, muitas situações que eu usava o jogo do contente. Não sei se as pessoas já leram o livro Poliana. Sim. Tinha que ler isso no Brasil. Eu usava muito o jogo do contente, sabe? Eu acho que é muito importante você usar o jogo do contente. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas se você fizer de uma forma muito leve, acho que a gente consegue... Quando você olha para trás agora, depois que já passou toda essa fase, depois de todo esse tratamento, hoje você está bem, graças a Deus. E qual o momento que você acha que foi mais desafiador? Qual foi a pior parte desse processo? Eu acho que uma das coisas que mais me chocou foi quando eu perdi meu cabelo. Para mim, eu acho que para a mulher, o cabelo é a moldura do rosto, né? E a gente as mulheres são sempre vaidosas e tudo. E você perder um cabelo é como se te desse um tiro, alguma coisa assim, sabe? Emocionalmente. Porque um dia eu tinha um cabelo comprido, como eu tenho hoje, mas o meu não é peruca não, o meu é de verdade, viu, gente? E muito bonito, por sinal. É bom falar, né? Tem gente que quer saber se é peruca, né? Não, é de verdade. E aí... na segunda químio, eu já senti meu cabelo sumir. E eu tive que sair correndo para cortar. Eu sentei naquela cadeira e chorei muito. E chorei e ao mesmo tempo eu louvava a Deus por estar viva. Né? Mas foi um dos momentos que mais marcou a minha trajetória foi essa. E o lado das cirurgias, né, que te mutila, você olha no espelho e você fala, não sou eu não nasci assim, desse jeito, né? E você olha na rua e você vê uma mulher linda, maravilhosa passando, toda skinny ali, né? Toda maravilhosa, andando, caminhando, e você fala assim, eu estou aqui dentro, né? Tendo que passar por esse processo, eu não posso nem ir na rua, porque a nossa imunidade fica muito baixa. Então, eu acho que esse lado de você ter que se ausentar um pouco da sociedade te machuca um pouco,
né? Então, são momentos assim que a gente passa que marca profundamente. São cicatrizes que ficam para sempre, né? Mas que eu faço delas um momento melhor para quem está perto de mim. Entende? Eu nunca deixo que elas sobressaiam na minha vida. Eu sempre, tanto é que as pessoas que me conheceram naquele processo e me veem agora, não é a mesma pessoa. Eu falei assim, não, eu sou uma pessoa melhor. Eu não sou realmente a mesma pessoa, eu sou uma pessoa melhor. Entende? Então essas cicatrizes ficam sim, não só fisicamente, mas emocionalmente. Mas a gente tem que sempre fazer disso um momento melhor na vida da gente e com que outras pessoas ao nosso redor sintam, né? A gente é o perfume que a gente exala. Se a gente exalar alguma coisa que as pessoas não gostam, elas não vão ficar perto de você. Mas se você exalar alguma coisa com que elas sintam, nossa, que gostoso, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, eu quero entender como que eu posso fazer, como que pode acontecer. E é isso que eu espero ser para as pessoas. Pegar as minhas cicatrizes e dessas cicatrizes fazer algo novo para ajudar outras pessoas. E como você falou de pessoas também, o que hoje você vê é o mais importante receber como paciente, né, de amigos, de família? Por que eu estou te perguntando isso? Eu passei por um incêndio, né? Eu tive um incêndio, muita gente me conhece o garoto do incêndio, né, que eu filmei, fiz um live do meu incêndio, né, e perdi tudo. Então, hoje eu entendo, quando alguém passa por um incêndio, eu não pergunto às pessoas o que você está precisando, porque foi a pergunta que eu recebi. Eu estava dentro do Family Dollar lá e o meu amigo perguntou o que você está precisando. Eu olhei para a cara dele e falei tudo, porque eu tinha perdido tudo. Né? Então, hoje em dia, quando eu vejo as pessoas que passam por um incêndio, eu vou lá e eu já ajudo. Eu não pergunto o que você está precisando, porque é uma pergunta que você está em estado de choque, você não sabe. Então, uma pessoa hoje diagnosticada, vamos dizer que temos famílias aqui, amigos, né, que é muito difícil. Até eu estou passando pelo meu pai, né? Meu pai está com câncer, está fazendo tratamento, já está, né, no corpo todo, mas está lá fazendo academia, doido, né, dirigindo, graças a Deus, 92 anos, e está, né, fazendo químio, e está lá firme e forte, a gente está dando suporte nele lá e tudo. Mas eu vejo até que na minha família mesmo, teve pessoas que não sabem o que falar, não sabem o que fazer. Então elas se omitem. Né? Então, o que você falaria para uma família hoje que tem um amigo, alguém da família, como você ajudar essa pessoa? O que você faz? O que você fala? Como você chega? O que a pessoa precisa mesmo? Porque agora estamos do outro lado, né? Então é mais fácil a gente falar assim, olha, a gente precisa disso, disso e disso. A gente precisa. Então seja isso. E eu vejo pelo lado da família também que é difícil, né? Para a família. E a pessoa fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar? O que você falaria? Né? Assim, ajude assim. Então, eu lancei 3 e-books que já estão na Amazon, né, para ajudar esse tipo de pergunta. Por quê? Porque nós temos várias perguntas. Como eu vou fazer, o que eu vou falar para essa pessoa para não machucar? Como fazer todo o lado de eu preciso levar ela, como que é isso, ela precisa se divertir, como eu vou fazer isso? Tudo está lá no e-book, entendeu? Porque esses e-books foram escritos para ajudar esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. Então, existem pessoas que já desistiram da sua própria vida. E às vezes a família não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Embora se a pessoa desistiu, nós não podemos fazer nada. Infelizmente, porque importa ela querer, né? E o que eu digo para essas pessoas hoje é o seguinte: seja você mesmo. Não tenta forçar uma situação. Ai, você vai ficar bom. Tá lá no e-book. Você vai ficar bom. Isso é mentira. Você não sabe, você não é Deus. Como é que você vai mentir para uma pessoa que você não sabe? Às vezes está com uma metástase no corpo inteiro. Eu não estou dizendo que ela vai morrer, mas é um câncer mais difícil, entende?
Então, não minta para essas pessoas. Então, existem N coisas que a gente fica sem saber o que fazer, sem saber como falar, né? Esses e-books ajudam bastante essas pessoas para esse tipo de questionamento, sabe? Então, tem muitas coisas ali que eu acho que vai responder essas perguntas e ajudar essas pessoas nesse momento, sabe? Então, além do seu livro, você tem mais 3 e-books disponíveis? Eu tenho 3 e-books disponíveis na Amazon. No Amazon, Eu acho que agora chegou o momento. Pode falar um Você pouquinho falar, mais do seu livro aí. E fala também como as pessoas podem achar lá no Amazon. Acho que seria legal, que eu acho que ele tá vendo. Eu já estou curioso de ir lá ver. O livro ainda vai ser lançado, né? O livro vai ser lançado agora em janeiro, né, no final de janeiro. A gente está finalizando todo o processo, já tem um nome, só está faltando a capa. A capa é de menos. Então, pois é, o resto já tem. Sim. Mas vai estar disponível agora no final do mês de janeiro, né, para as pessoas. Eu espero muito que esse livro ajude em todo o processo. Ali eu conto o meu processo, como foi, como é a visão de uma pessoa que está dentro do câncer. Eu acho que dá para responder muitas perguntas. Eu tenho fotos de todo o processo que eu não posso ficar colocando na mídia porque são bem difíceis. Né? Eu tirei tudo. Então, é um livro assim que vai não só impactar para as pessoas conhecerem um outro lado, mas que vai ajudar as pessoas a entender que há uma metamorfose muito grande e que a gente pode passar por dentro de um casulo e virar uma linda borboleta, sabe? Então, é um livro assim que eu espero que ajude muitas pessoas. O meu objetivo não é vender. Meu objetivo é ajudar as pessoas, é com que esse livro, a minha experiência, chegue para ajudar pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, de saber como lidar com a situação, o que vai acontecer comigo quando eu passo por isso. Eu acho que é a primeira pergunta que muitas pessoas fazem, né? E ali a gente tem todo um processo, você visualiza o que vai acontecer com o seu corpo. Então fica uma coisa muito mais abrangente, clara, é uma linguagem bem acessível, né? Bem, eu conversando com as pessoas, então não vai ter nenhum problema das pessoas, né? Termos técnicos, não. Eu estou ali conversando com as pessoas, tipo, eu quero que vocês saibam como é que funciona e eu quero ajudar vocês. Basicamente é um guia, um manual, né? De como superar essa Seria não sei, eu acho que vai depender muito do olhar da pessoa, do que ela está buscando ali. Se ela estiver buscando um manual, ela tem. Se ela estiver buscando uma história para enriquecer a vida dela, tem também. Se ela estiver buscando alguma coisa tipo como funciona todo esse processo, tem também, né? Então, assim, depende muito do olhar que ela vai buscar, entende? Então, é uma coisa, assim, bem eclética, não é uma coisa, assim, engessada, tipo, só daquela forma. Mas eu tenho certeza aí que esse livro vai ajudar muita gente mesmo, que vai passar por esse processo aí. Passa de novo a rede social lá, o endereço lá do Instagram. Vocês estão no Instagram, né, gente? Então aproveita aí, anote aí, vai passar agora, já clique, divulguem e vão lá no Amazon também, né, gente? Pra ver lá. Vamos lá no Amazon. Procurem por Gláucia Monteiro, lá na Amazon, né? E os 3 e-books estão lá. Eu não lembro de cabeça os nomes, mas se procurarem por Gláucia Monteiro, as pessoas provavelmente vão achar. E o nome é Comunidade Foco, Força e Fé. Eu espero muito que vocês façam parte dessa comunidade, que a gente possa ajudar a comunidade brasileira. Espero vocês lá, estejam compartilhando esse espaço para outras pessoas, que vai ser muito importante eles saberem que tem um cantinho que uma pessoa que passou pelo processo delas preparou para elas com muito carinho, muito amor e a comunidade eu sei que vai crescer muito, vai ser uma coisa muito abrangente na nossa sociedade brasileira, porque a gente precisa.
Nós, pessoas que passamos por isso, a gente precisa de um espaço desse. Já achei aqui já, ó. Tá aqui, ó. Presença Que cura. Presença que cura, já está aqui cuidando do dia a dia com o tratamento de câncer e cuidando de quem cuida após o tratamento de câncer. Uau, tá legal aqui, gente. Legal, já quero, já vou ler, já está aqui, vou deixar separadinho aqui para ler. Nossa, a gente queria agradecer assim você demais. Primeiramente pela sua presença aqui, a coragem, né, de você representar. Eu vou dizer assim porque a gente briga aqui, né, pelas mulheres brasileiras. Então você mostrou a coragem, a força. Praticamente o tema da comunidade é você, né? A inspiração de você. Era o lema que força, eu usava. Fé e Foco, força e fé. Foco, força e fé. Né? Então, assim, obrigado mesmo por você representar a comunidade brasileira, pelo trabalho que você faz, né, que é lindo, né, e pedir a todos vocês, gente, divulguem, postem, botem nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, divulguem. E também, assim, a gente pede no final do programa, né, que a gente chegou, passou tão rápido, né, para você ali deixar uma mensagem para todo mundo que está te vendo agora, não sei o que está no seu coração, para você falar para as pessoas que estão te ouvindo hoje, né, te vendo aqui. Então a gente sempre pede no finalzinho, vai lá, fala o que está no seu coração, vira para a câmera e manda a mensagem lá para todo mundo que está te vendo. Primeiro eu queria agradecer a vocês o espaço, né, que vocês deram para a gente mostrar um pouquinho desse trabalho, né, como uma simples brasileira. Eu espero muito ajudar meus conterrâneos, as pessoas que passaram por um momento tão difícil como eu passei. E o que eu quero deixar para as pessoas é assim, nunca perca a sua fé. Independente da situação que você está passando, sempre olhe para cima. Deus sempre tem um propósito na sua vida, pelo que você está passando. E não encare o câncer como uma coisa terminal, como uma coisa, um ponto final na sua vida. Mas como alguma coisa que Deus está parando um pouquinho com você, para que Ele possa falar com você e mostrar o porquê você está aqui. Porque às vezes no todo dia da nossa vida a gente não tem esse tempo com Deus. Então, pense, ore e Ele vai te mostrar. Quem sabe você vai ter uma outra comunidade, foco, força e fé na vida de alguém. Né? Eu espero muito que essa mensagem chegue para outras pessoas e que essas pessoas, eu digo que é sempre como um pinguinho no oceano. Você jogar uma pedrinha ali, ele irradia de uma forma maravilhosa. E eu espero muito que você possa se juntar a nós e a gente possa irradiar essa mensagem para todas as pessoas que precisam dessa palavra amiga. Muito obrigado, viu, Glaucio, pela oportunidade de ter recebido você aqui. E parabéns por toda a sua garra, determinação. E desde a chegada aqui, né? Porque não foi fácil desde a chegada. Mas isso aí demonstra, né, sua determinação, essa mulher guerreira que tem dentro de você. Parabéns mesmo. E muito obrigado por estar aqui. Com certeza foi um programa assim que vai deixar muitas lições. Eu mesmo tirei, nossa, tem muitas lições aqui. A gente acaba tirando aqui até mesmo para nossas vidas, né? E você que está em casa aí, que está vendo também, eu tenho certeza que você também vai tirar grandes lições. E para ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente vai precisa, né, de ver esse vídeo aqui, às vezes está passando por situação semelhante, ou com algum parente, amigo, e que tem certeza que alguma coisa aqui vai poder ajudar. Ok? Vamos terminar? Então vamos, né? Eu estou esperando você falar, rapaz. Ele parou, gente, ele parou. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, principalmente ao Brazilian Times, que estamos aqui diretamente. Gente, é o Jornal Brasileiro, 38 anos de jornal, olha só, gente. Mais velho que eu, olha só. Mais velho que eu. Agradecer a todos vocês. Também a nossa agência, a Mega Market, a Eco Decor, MG Painting e... é isso, né? Por enquanto é só isso de patrocinadores. Ó, e você que quiser aqui expor a sua marca aqui na tela, aqui durante o nosso programa, estamos aqui com vagas disponíveis. Tá limitado, viu, gente? Então quem tiver interesse aí de expor sua marca, entre em contato com a gente aqui, que tem vaga disponível aí ainda. Alô. Falou, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e voltamos com mais um programa podcast aqui da nossa Mega
com vocês, com muita surpresa, muito papo bom e muita entrevista. Valeu, hein? Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.